pai falando para pai, filho falando para filho, mas a gente não vê falando filho falando para mãe ou filho falando para pai. A gente vê falando isso, de filho falando para os seus responsáveis. E hoje vocês têm esse privilégio de ver um filho falando para a mãe. Então, eu conversei com minha mãe e disse: mãe, você vai me ajudar agora. Você vai falar o que você, como é que foi sua maternidade, como é que foi sua história. Fiz um interrogatório para a mãe não. Então, eu conversando um pouco, para você entender que mãe, quando eu estava pensando sobre mãe, realmente mãe é algo assim, muito extraordinário. Mãe é algo assim que mesmo quando ela não pode nos abraçar, nos pegar no colo, hoje eu tentei no colo de manhã, mas eu não consigo me segurar mais, mas parece que com as palavras dela, parece que ela está segurando eu no colo. Quando eu estou perto de manhã, parece que eu sinto assim, um refúgio, uma segurança, uma proteção. Então é assim que o filho sente com a mãe, independente da maneira que vocês são mães. E eu vejo que as mães, elas se entregam muito para o filho. Elas se entregam demais, de corpo e alma, e espírito, assim, elas se entregam de uma forma assim. Eu vejo pela minha mãe. Ela é uma mãe extraordinária. E as mães, elas fazem algo que poucas pessoas podem fazer. Fazer aquilo tudo ao mesmo tempo. Eu mesmo, se eu estiver lavando o banheiro ali, eu não consigo fazer mais nada. Tem que ficar no banheiro. Não, mas não, eu vem para casa, faz comida, lava a roupa, limpa o banheiro, cuida de filho, cuida de marido. Um chama, mãe ia lá. Faz tudo, vai trabalhar. Eu estava em casa, mãe no trabalho. Mãe, cadê minha blusa? Onde está, mãe? Mãe, meu sapato! Você sabia onde estava? Mãe, a coisa extraordinária. Mãe, sabe de tudo. Mas como é que a mãe consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Eu, às vezes, estou lá em casa quando a gente vai sair, e aí o pai chama: oi, Eli! Ô mãe! Digo: ô mãe! Mãe fica assim: ô meu Deus, eu vou ficar aí! Mãe fica assim, mãe fica. Quando amanhã vai sair, eu achava que nem mais graça sair, tão cansado que tá. É verdade. Não tem mais graça sair, não, porque a corrida dentro de casa, que a mãe fica cansada. Não consegue mais, porque cuida de marido, cuida de filho, cuida de casa. Quando vai sair para aproveitar, a bichinha já tá cansada, tá nem aguentando mais. A bichinha fica meio desanimada, tá ali porque tanto fazer. Mas só que eu vejo, algumas mães conversam comigo, e o que eu percebo é que as mães, elas querem entregar o máximo para os seus filhos. Só que as mães, elas, além de entregar o máximo, essas mães, elas têm todos nós temos nossas falhas. Todos nós temos nossos pontos fortes, pontos fracos, e algumas coisas boas, algumas coisas não. E quando as mães conversam comigo, algumas, eu vejo uma autocobrança das mães. Porque as mães, elas querem ser perfeitas. Ela quer entregar o melhor, ela quer fazer o melhor. Se ela pode ter feito algo bom, que o filho gostou, mas para a mãe, às vezes, não está bom. Para ela, acha que pode melhorar. Sendo que para o filho está bom. Mas mãe é algo extraordinário. Então, mães, vocês são perfeitas do jeito que vocês são. Vocês podem dar, vocês só conseguem dar aquilo que vocês têm. Então, para os seus filhos, vocês são as melhores mães do mundo. Para seus filhos, você é a melhor mãe do mundo. Independente com as falhas, independente com as fraquezas, independente do que vocês fazem, vocês é a melhor mãe do mundo para eles. Quando o filho procura, ele procura a mãe. Quando o filho vai atrás, ele vai atrás da mãe. Quando ele quer alguma coisa, ele vai atrás da mãe. Quando ele quer alguma coisa, ô mãe, ô maninha. Eu mesmo, quando eu chego em casa no trabalho, eu chamo mãe. Mãe, pai, aí pai fala assim: por que não chama pai? Eu não sei, eu não consigo chamar pai. Eu chamo mãe. Ô mãe. Mãe já sabe, quando ela chega, já vai em casa, ela vai fora, porque ela sabe que eu chamo ela. Então assim, mãe é algo muito forte. É algo muito poderoso, mãe. E essas mães, não é só quem gera no ventre. Mãe é quem gera no coração. Porque a gente vê todas as mães montando os filhos, fazendo do jeito que quer, mas é porque o filho não nasceu no coração. O filho só nasceu no ventre. Mas as mães que tem aqui, eu sei que o filho nasceu no ventre ou não, independente de onde nasceu, não importa isso. O importante é que nasceu no coração. Então, mães, vocês são especiais porque Deus colocou nas suas mãos o dom de ser mãe. O dom de gerenciar tudo ao mesmo tempo. O dom de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu mesmo não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, não. Eu mal consigo fazer um. Mas Deus deu a capacidade para vocês fazerem. De limpar uma casa, de cuidar de filho,
de levar filho para a escola, de trazer, de ensinar. Eu penso assim, que um dia as mulheres vão dominar o mundo, porque as mulheres são muito mais capacitadas do que os homens. Com certeza. Gente, as mulheres são muito mais inteligentes, é muito mais esperta, é muito mais ativa. Um homem tá indo, eu falei assim, como o povo fala, quando tá aí com a farinha, a mãe já tá vindo já com a comida pronta. Porque quando a gente está pensando em uma coisa, a mãe já está pensando. Enquanto eu tô, a mãe era tão parece que tem um gatilho assim na mente, assim, que toda hora eu fico pensando. Quando eu saí de casa, a mãe ficou toda hora só, será que manda mensagem? Será que mãe não... Esse dia que eu fui em Caraí fazer a palestra, disse pai que mãe não conseguia nem fazer as coisas de casa. Então eles mandando mensagem. E toda hora, ele lavava os pratos e deixava no celular. Aí disse que lavava, disse que não conseguiu lavar roupa, não conseguiu limpar a casa. Preocupada. Então mãe é isso. Mãe fica com uma coisa dentro da mente. E eu estava fazendo um estudo e vi falando que quando a mãe tem, isso foi impactante para mim descobrir. Quando a mãe começa os seus primeiros dias com os filhos, quando o filho nasce, ou quando começa a ser mãe, é como se for, os hormônios, a energia, a pressão que a mãe sente, é como se fosse um soldado no deserto. No deserto, na verdade, na guerra. Então, assim, a pressão que a mãe sofre é muito grande. Então, pensa aí a mãe sofrer como um soldado na guerra. A pressão psicológica como é que é grande? Porque a pessoa estiver em uma guerra, é muito desesperador. Tem uma guerra, aflição, medo. Então, tem um estudo, uma pesquisa, não é eu estou falando do nada, uma pesquisa mesmo que relata isso. Que uma mãe, nos primeiros dias dos filhos, sente a mesma coisa de um soldado na guerra. Então, imagina a pressão, o medo, a aflição. Eu estava conversando com mãe teve eu com 19 anos, e há 19 anos atrás, por exemplo, não tinha pai nada, não tinha médico, não tinha... Para a gente ter uma assistência igual hoje, ter um médico aqui rapidinho, alguém para ajudar. E mãe falou assim, quando a gente é mãe, a gente sente muito medo. Medo de será que eu não vou conseguir cuidar? Será que eu não vou conseguir fazer? E a depressão pós-parto. Isso, a depressão pós-parto, é verdade. É por causa da pressão psicológica que é grande. Então, mas como vocês mães, eu acredito que cada um com uma autocobrança pelos seus filhos, sabe que seus filhos gostam de vocês do jeito que vocês são. Mãe, talvez ela se cobra tanto por ser mãe, mas eu amo do jeito que ela é, do jeito que ela faz. Talvez ela não sei se hoje, como é que ela lida com o fato de ser mãe, talvez melhor, pelo fato de ter mais experiência. Mas, na época, ela tinha apenas 19 anos. Naquela época, 19 anos, sem assistência médica, hoje a gente vai rapidinho, nós vamos no médico, vê no Google, pesquisa, manda mensagem, rapidinho, hoje a gente tem uma assistência. Mas naquela época, em 2001, encontrar uma assistência assim não era tão fácil. E hoje, mesmo com a assistência que vocês têm, ainda tem uma sofrência psicológica para isso. Só que eu quero dizer para vocês que os filhos de vocês gostam de vocês do jeito que vocês são. Talvez você ache que não é a mãe boa, não ache que não é a mãe perfeita, que poderia fazer melhor, do que poderia fazer antes, do que poderia ter mais condições, do que poderia pensar, poderia ter mais na frente. Independente do que você pensa, independente do que você sente, hoje você tem seu filho. E se você tem seu filho, independente do motivo, valorize o que está nas suas mãos. Valorize o que está com você hoje. Porque os filhos, nós filhos, vemos nossa mãe como algo que é como se fosse um escudo. Tudo que eu precisar, eu sei que minha mãe pode fazer. Pode tentar, pelo menos. Então, os filhos veem a mãe como algo forte. E às vezes nem as mães veem assim ela mesma. Os filhos veem a mãe como uma proteção. Sabe quando você está com medo, que você está angustiado, que você está desesperado, e você olha para a pessoa e você sabe que a pessoa sempre vai estar ali? É a mãe quando a gente olha, é o filho quando a gente olha para a mãe. E talvez você ache que você não faz direito, que você não é uma boa mãe, que você não é uma proteção. Talvez você se olha no espelho e acha que você poderia fazer melhor. Você olha no espelho e acha que você poderia entregar melhor para o seu filho, entregar mais para o seu filho, dar uma condição financeira melhor para o seu filho, dar uma roupa melhor, dar um sapato melhor, dar um brinquedo melhor. Mas nem sempre isso satisfaz o filho. Eu falo por eu ser filho, vocês também já foram filhos. E é importante a gente
usar roupa, claro, é importante. As mães sabem suas obrigações, eu não estou para ensinar a obrigação de mãe. Mas eu quero que vocês entendam que vocês são perfeitos para os seus filhos do jeito que vocês são. Vocês são boas para os seus filhos do jeito que vocês são. É claro que cada dia nós podemos buscar aperfeiçoar, melhorar, mas vocês são boas do jeito que vocês são. Talvez naquela época a minha mãe se cobrava muito por ser nova demais, por não conseguir entregar para não ser uma boa mãe. Mas apenas ela me dar o colo dela era o suficiente para mim. Era o suficiente para eu conseguir seguir. E ele ajudou aqui. Então, o que ela fez por mim, eu agradeço a Deus. O que vocês fazem para os seus filhos é o suficiente que vocês conseguem fazer. A gente não é aquilo que a gente quer. A gente é aquilo que a gente consegue ser. A gente é aquilo que a gente consegue ser. Às vezes a gente quer ser muita coisa. Eu quero ser aquilo, eu quero fazer aquilo, eu quero aquilo. E às vezes a gente não consegue. Às vezes não dá para ser tudo. Às vezes não dá para fazer tudo. Às vezes não vai conseguir dar tudo. Nem sempre vai ter tudo para vocês fazerem. Mas o apoio de vocês para um filho é muito importante. E saiba que uma opinião de uma mãe para um filho é muito importante. Porque o filho vê a mãe como exemplo. Como exemplo. Eu tenho muito contato com jovens que vêm conversar comigo. E de que mãe fala coisas assim, muito pesadas. E os filhos pegam tudo que a mãe falou e vestem. E aí o filho vem falar, o filho vem conversar comigo, mas olha, a mãe falou, eu tô achando que eu sou assim, de verdade e tal. Mas por isso que vocês têm um poder nas suas mãos de fazer o filho seguir em frente. Então o filho, tudo que vocês falar, o filho vai vestir. Tudo que vocês falar, o filho vai guardar. Tudo que vocês falarem, o filho vai acreditar. Às vezes o filho vai deixar de acreditar nele mesmo para acreditar em vocês, mães. Às vezes o filho deixa, eu falo assim porque eu tenho contato com pessoas que vêm conversar comigo. Que as pessoas, os filhos deixam de acreditar nele mesmo para acreditar no que a mãe falou. Então às vezes a mãe fala, você é incapaz. O filho, pronto, aquele do filho foi uma destruição. O filho veio para mim conversando comigo, chorando, desesperado, e falando tal, eu não consigo, eu não vou fazer, eu não vou conseguir porque minha mãe falou isso. Então assim, o poder que a mãe tem é algo poderoso. Porque o filho vê, como eu falei, vê vocês como exemplo. Vê como você, a mãe, talvez vocês não vejam como perfeito, mas a gente vê a mãe como alguém perfeito. Alguém perfeito. Eu vejo minha mãe, eu sei que as pessoas fazem esses defeitos, mas para mim a minha mãe é perfeita. E o seu filho vê para vocês a mesma coisa. Talvez a mãe fica colocando, eu não sou boa, eu não sou boa em falar, eu não consigo, não dá. A mãe fica colocando vários defeitos, fica colocando várias coisas. E o filho às vezes nem vê isso em você. Você mesmo que vê em você, que às vezes nem existe. O filho vê você com algo precioso. Então tudo que o filho puder fazer para agradar vocês, os filhos vão fazer. Independente se tem as falhas deles, claro que às vezes a gente decepciona nossos pais, as nossas mães, às vezes a gente fala uma palavra na rua, às vezes a gente fica um pouco rebelde, fica falando aqui, fica falando. Mas nós queremos só ver o bem das nossas mães. Queremos ver o melhor para nossas mães. E às vezes nós filhos, nós não conseguimos expressar isso para nossas mães. Às vezes nós queremos fazer algo para a mãe, a gente faz isso e a mãe interpreta diferente. E aí quando a mãe interpreta diferente, fala uma coisa, desmotiva o filho e o filho começa a pensar, eu não penso para nada. Eu não faço nada certo. Eu não consigo fazer nada bom para minha mãe. Então eu quero que vocês entendam hoje, eu não estou ensinando a ser mãe, porque vocês sabem ser mãe. Mas eu quero entender o valor que vocês têm. O valor que vocês têm na vida de uma mãe, de uma família, de um pai. Às vezes vocês talvez não moram com seus pais, ou talvez não tenham eles presentes aqui. Mas vocês são importantes na vida deles. Porque o filho, a mãe, ela gera o filho. Mas o filho também forma a mãe. Ela também transforma a mãe. O filho só nasce por causa de uma mãe. Mas a mãe só é mãe por causa do filho. Então, é um com o outro. É um com o outro.
não é sozinha. A mãe só é mãe porque tem um filho. E o filho só é filho porque tem uma mãe. Então, assim, aprenda a valorizar vocês mesmos. Aprenda a amar vocês mesmos. Aprenda a acreditar que o que vocês fazem para os seus filhos, talvez poderia, mais para frente, vocês conseguirem dar algo melhor. Mas no momento, é o que vocês conseguem dar. É o que vocês conseguem fazer. Eu não sei qual é a condição de cada um de vocês. Condição física, mental, financeira, emocional. Mas vocês estão dando hoje aquilo que vocês conseguem dar. Você está entregando o máximo para os seus filhos aquilo que vocês conseguem entregar. Então, se vocês hoje se cobram tanto ou querem entregar algo mais, não se cobre tanto. Porque eu sei que vocês fazem algo excepcional. Porque o fato de ser mãe é excepcional. O fato de gerar uma criança e cuidar é excepcional. O fato de você enfrentar qualquer pessoa por causa de um filho é excepcional. Eu falo com minha mãe. Mãe mesmo falou assim, olha, se você, eu não estou te falando nada. Mas se alguém mexer nos meus filhos, aí ele vai saber quem eu sou de verdade. Ele vai saber o que eu vou falar. Mãe é muito quieta. Quem conhece mãe que sabe que ela não fala nada. Às vezes ela fica caladinha ali, mas ela não fala. Mas se mexer com os filhos dela, ou se você vai ver que a mãe vai falar, vai falar. Ela vai falar. Ela tá nem aí. Porque eu fico pensando assim, meu Deus, que mãe é essa que eu não conheci? Porque eu conheço ela como uma mãe mais quietinha, mais na dela, mais paciente. Uma mãe que consegue ali controlar as emoções. Mas quando acontece de mexer algo com os filhos, mãe falou assim, se mexer ali eu vou falar, tô nem aí. Eu fiquei assim, que mãe é essa que eu não conheço? É a mãe leoa que protege. Então assim, mãe é algo poderoso. Às vezes a mãe é até quietinha, não fala nada. Mas se mexeu com o filho, você vai ver a mãe falar. Você vê, olha, ela supera quem ela é em prol do filho. Às vezes é a pessoa que ela nem conhece, mas ela vai. Ela fala, ela faz. Às vezes está até com medo, com vergonha, mas ela vai e faz. Às vezes ela é até tímida para conversar, mas se mexeu com o filho, ela fala, ela não está nem aí. Igual a mãe é meio tímida. Mas mexeu com o filho, a timidez, nem sei qual é a timidez dela, vai. A timidez some. Mas, meu Deus, essa mãe aí não conhece muito essa parte, não. Então, assim, vocês são especiais. Vocês têm um dom dentro de vocês, que Deus colocou, e vocês exercem com excelência. Mas o que eu quero que vocês compreendam hoje é, se cobrem menos e se amem mais. Se amar também é uma demonstração de amor. Às vezes a gente se entrega muito pro filho, eu vejo por manhã também, eu entrego muito pro filho, faz ali e tal. E às vezes a bichinha até esquece dela mesmo, coitada. A bichinha, aí eu vejo muitas mães assim. Às vezes as mães falam assim, não, eu fiz aquilo, não deu tempo nem arrumar o cabelo, não deu tempo nem fazer uma unha, porque eu estava arrumando as coisas de casa, estava arrumando o filho. Então acontece muito. Às vezes as mães deixam seus próprios caprichos pro filho. Deixam os próprios caprichos para casa. Troca ela mesma pelos seus filhos. E isso é muito lindo de ver. Só que isso é muito bonito de ver porque demonstra o amor de vocês. Só que vocês também não podem se deixar de lado. Também se jogar para lá, não se cuidar, não se amar. Não é assim que funciona. Você deve amar seus filhos, organizar seus filhos, proteger tudo. Mas você deve também se amar. E vocês, mães, conseguem fazer limpar a casa, lavar roupa, fazer comida, cuidar de marido, cuidar de filho, cuidar de tudo ao mesmo tempo. E se amar também, eu acredito que vocês vão conseguir fazer. Mais uma tarefa para vocês, eu acredito que vocês vão sair, porque vocês são extraordinários. E é comprovado pela ciência que a mulher tem algo na mente, no cérebro, que consegue fazer as coisas mais que os homens. Alguns homens também conseguem, mas assim, não consegue. Não faz igual, não dá certo. Eu preciso de mãe na minha vida. Eu não sei se eu não fosse minha mãe, eu preferia ser. Oh meu Deus, eu vou procurar uma meia, cadê minha meia, mãe? Tá no varal, mãe, cadê? Vocês são muito exemplares. Às vezes a mãe está longe, às vezes as mães estão longe, e o filho cai, e o filho pergunta à mãe, e a mãe sabe responder ainda. Eu estava assistindo um vídeo que as mães elas têm muito uma pressão muito mais, porque as mães elas têm muito mais coisa para fazer. As mães têm muito mais tarefa que os homens. Os homens podem auxiliar, podem ajudar,
Mas sempre a mãe que vai saber aonde está as coisas. Quem já fica ali, se eu achar aí, eu vou pegar na tua cara. Tá aí, menino, você não põe a roupa. Oxe, tá. Eu mesmo, parece que o meu olho vendo assim, não consigo achar as coisas, não. Eu vou dizer, mas eu não tô achando no guarda-roupa, não. Eu tô falando que tá aí no guarda-roupa, mas eu vou lá. Ah, tá aqui. Isso não tá aí, não. Você colocou aí agora. Você colocou aí porque não tá aí, não. Mas é a mãe. Eu não sei o que a mãe tem, porque ela consegue perceber tudo. Às vezes eu tô com uma manchinha na blusa aqui, eu nem vi. Olhei a blusa e tava uma manchinha. Tem essa mancha aí, eu cadê? Essa manchinha aí. Eu falei assim, quando tu viu isso? Eu só vi. Tu repara as coisas de mãe? Não, não é que eu reparo, eu só vejo. Bate o olho e vejo. Então as mães parecem que tem um mamuco no olho, que elas veem tudo. Então a mãe já, quando parece, a mãe já examina vocês de cabeça ao pé, né? Quando eu visto a roupa, quando eu visto uma roupa, a mãe já fica assim. Quando eu apareço com a roupa, eu vou andar com a roupa, eu vou vir do meu quarto. E aí eu vou aparecer amanhã ali. Aí eu venho aqui amanhã e já olho assim. Não, essa calça já tá com uma sujinha atrás. Eu tô onde? Aí atrás, menino. A mãe é assim. Elas conseguem fazer, elas conseguem ver além do que nós conseguimos ver. Então a mãe, ela consegue falar, ela consegue observar. É muito maravilhoso. A mãe, ela percebe uma coisa que a gente não percebe. Minha mãe viu. Ela acorda dentro no mexer, ela percebe ali. Então, assim, quantas vezes as mães, algumas mães, ela fica sem dormir. Pergunta o marido para ver se não dorme quando o filho estiver fora. Pai, não, meu filho. Se fosse pai, meu pai tava. Deixa eu dormir, deixa quieto. Pai mesmo, se eu não sair, eu não saio assim. Mas com certeza, se eu saísse, eu não ia dormir. Isso ele faz. E pai com certeza ia dormir. Aí ele fica roncando lá e mãe acordada. Oh meu Deus, eu preciso dormir. Mãe acordada e pai roncando. Quantas vezes? E quantas vezes algumas mães relatam que está cuidando do filho chorando e o pai está lá dormindo? A mãe fica doida de dormir, o pai dormindo. A mãe cansada, o pai dormindo. Aí às vezes o pai fala: ah, mulher, tô cansado. Aí você também não está cansada, bichinha. Fica doido de dormir, faz comida, cuida da criança. A criança chorando no meio do ouvido. Cansa. Aí o pai chega do trabalho, por exemplo: ah, eu tô cansado, deixa eu descansar um pouco. A mãe está cansada e ficou em casa o dia todo, não dormiu direito, ficou ouvindo choro, ficou cuidando da criança, às vezes nem sabe o que a criança tem. Eu lembro da mãe falou assim: ó, Dan, quando tu era criança, estava bem nojento. Tu chorava. E a mãe falou assim que ela não sabia o que fazer, que a bichinha chorava também junto. Mãe falou assim: eu chorava junto porque eu não sabia o que fazer. Eu levantava, acordava, dava comida e tu não parava de chorar, eu chorava junto. Porque eu não sabia o que fazer. Então assim, a mãe às vezes fica tão desesperada que ela chora junto com o filho, mas desespero. Às vezes o filho chora que a mãe não sabe o que é. E aí a mãe chorava junto, mas você ficava desesperada sem saber o que fazer. Ela chorava junto com o filho, porque eu era muito chorão, criança. Coitada da mãe sofreu comigo. Mas, mesmo ela sendo inexperiente, eu não sei se vocês são mãe de primeira viagem ou não, mas independente, se tem um filho ou dois, cada um tem sua pressão. Se você tem um filho mais velho, você tem a pressão pelo filho mais velho. Se você tem um filho mais novo, você tem uma pressão pelo filho mais novo. E as mães sempre têm pressão. Ela sempre vai viver nessa pressão. Mais novo, tia. Tem uns que o mais novo dá mais trabalho que os mais velhos. Não, tudo diferente. Ele qualquer coisa, ele faz questão. Fica preocupado. Tem uns que dá mais trabalho ainda que uns mais novos, que dá mais trabalho que mais velho. Vou falar a verdade. Os novos que fazem ajudar a causa. Mas, aí sabe o Melzinho ali, o Mel mesmo dá trabalho. Mas olha isso. Tá escrito que eles trabalhavam juntos. Eu e Thaís trabalhamos juntos e nós vimos que o Mel fez ali a bagaceira. Então, assim, independente, mães, do que vocês fazem, independente do que vocês vivem, independente do que vocês estão, do que vocês podem fazer, vocês são mães. E mães é algo que vem de Deus, é algo divino. Então, por isso, eu quero finalizar e recapitular. Primeiro, mãe é algo precioso. E o filho ama vocês, do jeito que vocês são.
O filho ama você do jeito que você é. Você coloca muito defeito em você mesmo. Mas o filho não repara nesses defeitos de vocês tanto. Vocês veem defeito muito em vocês mesmos. Mas o filho nem fica reparando tanto em vocês assim. Às vezes eu fico com raiva, mas deixa pra lá. Às vezes a mãe fala uma coisa ali meio estressada, acontece, todo mundo. Mas, mães, o filho ama vocês do jeito que vocês são. Talvez vocês fiquem querendo ser mais, mas do jeito que você já é aqui, o filho ama você, com certeza. Eu falo porque eu sou filho e vocês também são filhos. Então vocês olham para suas mães e só caçam defeito na sua mãe. Não, você ama do jeito que ela é. Tem os seus defeitos, eu tenho. Aí a gente diz, não, mas isso está errado, misericórdia, não é assim não. Desse jeito não, misericórdia. Às vezes a gente fala para nossa mãe assim, mas a gente ama do jeito que ela é. Então vocês ficam olhando para as suas mães assim? Não. Ou vocês olharem para as suas mães assim? Não. A mesma coisa é com os seus filhos com vocês. Então não se cobre tanto. Vocês conseguem dar aquilo que vocês têm. Então não se cobre tanto. E para finalizar, vocês amem vocês mesmos. O que eu mais vejo, mais relatório é: eu cuido muito do outro e desprezo de mim. Amo muito o outro, mas eu não me amo. Amo muito o próximo, amo muito meu filho, eu faço tudo pelo meu filho, mas eu não me amo. Vocês precisam se amar. Vocês também são pessoas. Vocês também são mães. Vocês também precisam de amor. Vocês também precisam muito de vocês. O amor de um filho para a mãe, provavelmente, com certeza, é muito importante. Mas vocês precisam também se amar. Vocês também precisam entender que vocês são especiais. E hoje eu quero dar um feliz dia das mães, já um pouco passou já, mas obrigado por vocês me ouvirem. Eu quero agradecer a